Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 511. Fogueiras ardiam e o aroma de carne grelhada e vinho enchia o ar. Wahaha! Nelgat, quanto tempo não te vejo? Você continua forte como sempre. Roger, agindo de forma muito familiar, passou o braço em volta do ombro de Barba Branca, com o rosto vermelho de tanto beber, e soprou ar quente no ouvido deste. Mas o que há com essa sua linha capilar recuando? Com isso, ele descaradamente levantou o chapéu de capitão de Barba Branca, seu rosto cheio de surpresa exagerada. Os piratas do Barba Branca. O olho de Barba Branca se contraiu. Uma veia pulsante apareceu em sua testa. Ele cerrou os dentes e disse: "Faz tempo que não nos vemos, e você continua merecedor de uma surra como sempre, Roger." Ele lançou um olhar amargo para o homem alto e risonho à sua frente. Então de repente sorriu e disse: "Ouvi dizer que tiraram suas calças?" O sorriso no rosto de Roger congelou. Aquilo foi um acidente. Foi um acidente. Ele imediatamente pulou, gesticulando e corando furiosamente enquanto gritava em protesto. Barba Branca, tendo marcado um ponto, riu muito. "Sério? Mas ouvi dizer que aquele fuzileiro quase exterminou todos vocês durante a Edward, a tripulação pirata de Roger." Ao ver seus rostos frustrados, Barba Branca sentiu seu humor melhorar consideravelmente e riu. "Mas aquele pequeno fuzileiro naval é realmente problemático. Eu também sofri uma perda nas mãos dele." A menção de uma certa pessoa, todos os membros das duas lendárias tripulações piratas ficaram em silêncio. Eles navegaram pelos mares por muitos anos, lutando contra inúmeros inimigos fortes e entrando em confronto com os fuzileiros navais mais vezes do que conseguiam contar. Mas somente nas mãos do chamado Rei do Mar do Norte, todos eles sofreram lições tão dolorosas. "Esqueça, não vamos falar sobre isso. Nelgat, quero discutir uma coisa com você." Roger balançou a cabeça de repente, seus olhos dispararam ao redor antes de sorrir timidamente. "Sem chance." Barba Branca olhou para ele sem expressão. O sorriso de Roger endureceu e ele retrucou: Ei, eu nem disse nada ainda e você já está recusando?" Barba Branca lançou-lhe um olhar que dizia que sabia exatamente o que Roger estava pensando e zombou. "Toda vez que você abre a boca, nunca é algo bom." "Não diga isso." Roger disse um pouco envergonhado. "É só um pequeno favor." Barba Branca estreitou os olhos. "Vá em frente e diga." Os olhos de Roger brilharam. De repente, ele apontou para Kozuki Oden, que estava sentado ali perto, mastigando carne. "Quero pegar Oden emprestado. Deixe-o embarcar no meu navio." Assim que as palavras saíram de sua boca, Kozuki Oden olhou para cima, confuso, seu braço ainda segurando um pedaço de carne assada suspenso no ar. "Impossível." O rosto de Barba Branca escureceu instantaneamente, e ele disse com absoluta firmeza: "Roger, o que você está pensando? Oden é meu irmão jurado. Posso concordar com qualquer outra coisa, mas não com isso. Nunca." Ao ver a postura inflexível de Barba Branca, a expressão de Roger mudou. Ele e Barba Branca eram velhos rivais. Ele conhecia muito bem o caráter do homem, uma vez que Barba Branca decidia algo, ninguém conseguia fazê-lo mudar de ideia. Mas para Roger completar sua viagem final ao redor do mundo, ele precisava de alguém que pudesse decifrar o antigo texto dos ponêglifos. Pensando nisso, Roger cerrou os dentes. Sob os olhares atordoados e chocados de ambas as tripulações piratas, ele de repente caiu de joelhos com um baque pesado. "Nelgat, eu imploro. Só por um ano, só um ano. Prometo que Oden não correrá perigo algum. Já estou em estado terminal. Com o tempo que me resta, quero chegar ao fim do mundo, e não consigo sem Oden. Por favor, Nelgat." Naquele momento, o pirata mais forte, mais destemido e mais livre do mundo curvou sua orgulhosa cabeça profundamente para seu rival de longa data. Tudo por causa de um sonho que ele perseguiu por toda a sua vida. Todos ficaram atônitos. Novo Mundo, Distrito do Prazer. Uma suíte de hotel no último andar. Uma cama macia com roupas rasgadas espalhadas por todo o chão. Uma bela mulher nua jazia esparramada na cama, com as bochechas coradas, o hálito quente e os cabelos dourados levemente cacheados, úmidos com um brilho de suor. Atrás dela, um par de asas negras de morcego, símbolos de mistério e linhagem antiga, estremeciam com seu corpo trêmulo, e lentamente se dobravam. "Rainha Sama, você já atingiu seu limite? Eu pensei que os tipos zoomíticos tivessem uma resistência muito maior." Darren estava recostado em um sofá de couro, casualmente envolto em um roupão largo, pernas cruzadas. Segurava um copo de uísque gelado em uma das mãos e mordia um charuto aceso com um leve sorriso irônico. De seu ângulo, ele tinha uma visão perfeita da cintura fina e de porcelana da rainha do Distrito do Prazer, com suas duas covinhas profundas na cintura sendo especialmente atraentes. Stacy revirou os olhos irritada, puxando a colcha com um olhar turvo para cobrir sua figura madura e sensual, e bufou. A força da forma vampírica não se resume à força bruta. Mesmo uma zoomítica desperta pode não ser capaz de se igualar ao seu corpo indestrutível. Pensando nas posições vergonhosas em que fora forçada momentos antes, Stacy sentiu a pele formigar como se tivesse sido eletrocutada. Ela não conseguiu evitar lançar um olhar feroz para o maldito fuzileiro. Darren riu. Ele teve que admitir que ver a famosa rainha do Distrito do Prazer em tal estado lhe deu uma forte sensação de realização. Já se passaram 3 dias desde a operação para capturar Bullet. Depois de descansar por apenas um dia para se recuperar, Bullet recuperou armas e equipamentos de um navio de guerra para reconstruir um pequeno submarino e então silenciosamente se afastou da frota principal. Darren não tentou impedi-lo. Afinal, os Shichibukai gozavam de considerável autonomia e, a menos que em circunstâncias especiais, os fuzileiros navais raramente intervinham em suas ações. Após a partida de Bullet, Darren entregou o comando dos 10 navios de guerra para Borsalino e imediatamente seguiu para o Distrito do Prazer. Bem, oficialmente era para coleta de informações. "Você não disse que estava aqui para coletar informações?"
Stussy percebeu o sorriso irônico nos lábios de Darren e cerrou os dentes de frustração. Esse bastardo, sabendo da identidade secreta dela como agente dupla, usou isso para manipulá-la implacavelmente, dizendo frases como: "Você não quer que seu segredo seja revelado, quer?" O dia todo. Mas ela não tinha como revidar. Ela não conseguia vencê-lo, não conseguia machucá-lo. A pior parte era que Stussy sentia seu corpo gradualmente se tornando viciado nele, incapaz de resistir. Reunir informações? Ah, sim, agora me lembrei. Preciso mesmo reunir informações. Darren deu um tapinha na cabeça dele e deu uma risadinha. Stussy, descubra onde estão as pessoas nesta lista, sua força, históricos de batalha, origens. Preciso de todas as informações que você puder obter. Darren tirou um pedaço de papel amassado do bolso do uniforme e entregou a ela. Stussy pegou o objeto e sua expressão ficou séria enquanto ela o examinava. Quanto mais ela entendia Darren, mais claramente ela percebia que tipo de homem ele era. Cada movimento que ele fez foi cuidadosamente calculado. Seu verdadeiro perigo não residia apenas em sua força, mas em sua ambição e planejamento meticuloso. Se esses nomes chamaram sua atenção a ponto de ele estar disposto a mobilizar sua rede de inteligência, eles tinham que ser especiais. No entanto, enquanto seus olhos examinavam a lista, um lampejo de confusão cruzou seu rosto, porque ela não reconheceu nenhum deles. Drácula Mihawk, Fischer Tiger, Jeko Moria, Boa Hancock. Quem são essas pessoas? Stussy estreitou os olhos e encarou Darren. Capítulo 512. Olhando para essa lista um tanto desconhecida, uma ponta de dúvida passou pela mente de Stussy. Ela vestia um hobby de seda sexy vazado que cobria levemente sua pele branca como a neve e rapidamente pensou na lista em sua mão. O maldito vice-almirante à sua frente não era um personagem simples. Além de seu físico e atratividade inimagináveis, o que cativou profundamente Stussy foi sua confiança e determinação, que lhe permitiam controlar tudo com suas palavras e discurso. Essa confiança inabalável, o fato de nunca questionar suas decisões e sua calma em planejar antes de agir, acrescentaram uma certa aura fatal a esse homem. Stussy só tinha visto esse tipo de confiança e espírito nos 5 anciões, que representavam a mais alta autoridade do governo mundial. Mas os insondáveis 5 anciões naturalmente tinham as qualificações para isso. Mas de onde Darren tirou essa confiança? Isso não é da sua conta, Rainha Sama. Darren fumou seu charuto com um meio sorriso e disse: "Nosso relacionamento não é bom o suficiente para compartilharmos segredos um com o outro, não é? Stussy, esse desgraçado." Ela mordeu os lábios vermelhos, levantou-se da cama macia, seus dedos cristalinos tocando levemente o chão, e caminhou graciosamente em direção a Darren. Essa mulher parecia saber como maximizar seu charme. Seus pés descalços, dedos pintados com esmalte vermelho brilhante, pernas longas e brancas, e as curvas requintadas de seu corpo visíveis através de sua camisola de seda sexy. Essa postura seminua e semi-enterrada era a mais tentadora. Darren ergueu as sobrancelhas, divertido. "Então, vice-almirante Darren, você pode me dizer?" Stussy caminhou até Darren como uma cobra misteriosa e perigosa, e deslizou delicadamente para seus braços. Ela ergueu as mãos para envolvê-lo no pescoço, os lábios vermelhos entreabertos, exalando um aroma perfumado com um jeito sedutor. "Estou realmente curioso." A rainha do Distrito do Prazer, famosa por sua beleza, estava sentada em seus braços, flertando de forma coquete, com as pernas balançando no ar. Um espetáculo deslumbrante. Essa era uma imagem de felicidade que Tokikaki jamais poderia ter imaginado em toda sua vida. "Sinto muito, mas isso é um segredo da Marinha." O rosto de Darren era severo e ele disse sem piedade: "E infelizmente sou um oficial experiente da Marinha." Stussy. Ela estava tão brava que suas sobrancelhas se ergueram, e seu peito cheio subia e descia rapidamente. "Você é experiente? Você fuma, bebe, é ganancioso e lascivo. Que provações você conseguiria suportar? Mas já que você está tão curioso, posso lhe contar o motivo." Darren parecia gostar das mudanças tão drásticas nas emoções da mulher por causa dele. As mulheres são criaturas emocionais. Mesmo alguém tão poderosa e de alto escalão como Stussy não é exceção. Se as palavras e ações de um homem pudessem facilmente fazer as emoções de uma mulher subirem e descerem, isso significava que ele não estava longe de conquistá-la. Para os homens, a reação mais mortal de uma mulher não é a raiva ou o ressentimento, mas a indiferença. "Mas antes de eu te contar, por que você não me ajuda a verificar as informações dessas pessoas primeiro?" Darren sorriu, parecendo desavergonhado e determinado a conseguir o que queria. Stussy revirou os olhos. Ela se levantou do abraço de Darren, pegou o Dendemushi no criado mudo, discou um número interno e leu os nomes da lista, um por um, para a pessoa do outro lado da linha. "Em 3 minutos, traga-me todas as informações coletadas nesta lista." A atitude de Stussy em relação aos seus subordinados não era mais gentil e sedutora, mas a de uma mulher forte, decisiva e eficiente, sem a menor hesitação. Darren olhou para ela com admiração. Realmente valia a pena cultivar essa mulher. Embora ela fosse capaz de controlar um negócio ilegal tão grande quanto o Distrito do Prazer, ela era mais ou menos dependente do apoio do governo mundial. Mas isso não anulava suas excelentes habilidades pessoais. O tempo passou rápido e em menos de 2 minutos, houve uma batida na porta da sala privada. Stussy caminhou lentamente, abriu a porta e uma jovem vestida com uma saia formal estava respeitosamente do lado de fora, entregando a Stussy um documento com as 2 mãos. Stussy pegou o documento, fechou a porta novamente, hesitou por um momento e acrescentou: "Não se preocupe com a sua identidade sendo revelada. Essas pessoas são todas subordinadas que treinei e são leais apenas a mim." Darren olhou para ela com leve surpresa e sorriu. "Eu não perguntei. Não quero que os subordinados que treinei com tanto esforço desapareçam sem motivo." Stussy olhou para ele e disse: "Usei a habilidade da Akuma no Mi para alterar a memória deles."
Mesmo que sejam submetidos à mais terrível tortura, não revelarão nenhuma informação sobre mim. Darren de repente entendeu e não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Sua habilidade com Akuma no Mi é bem abrangente. Stussy não respondeu, apenas caminhou até Darren, cruzou as pernas e folheou os documentos em sua mão. No enorme camarote de luxo, a voz da rainha do Distrito do Prazer gradualmente ecoou. Drácula Mihawk, masculino, 17 anos, origem desconhecida, força desconhecida, tem olhos afiados como os de um falcão, é habilidoso com espadas. É um solitário, apareceu muitas vezes na primeira metade da Grand Line. Fisher Tiger, homem-peixe, aproximadamente 25 anos, nascido no Palácio Ryugu na Ilha dos Homens-Peixe, ocupação, aventureiro, força desconhecida, visto pela última vez no Mar do Leste. Jeco Moria, masculino, 23 anos, suspeito de ser usuário de Kaji no Mi do tipo Paramecia, nascido no Mar do Oeste, novo pirata. Recém-chegado à Grand Line, ambicioso e poderoso. Boa Hancock, fêmea, 3 anos, membro não oficial da tripulação dos piratas Kuja, nativa de Amazon Lily. Ao ler o sobrenome, Stussy de repente levantou a cabeça e olhou para Darren com um olhar estranho, estreitando os olhos. Que expressão é essa na sua cara? A boca de Darren se contraiu. Stussy de repente riu coquete. As 3 primeiras realmente valem a pena recrutar e treinar. Embora sejam todas novatas, sua força e histórico são realmente promissores, mas a última, Boa Hancock, ela tem apenas 3 anos. Eu simplesmente não esperava que você tivesse um hobby desses. Darren quase se engasgou com a fumaça do charuto. Eu não sou uma aberração. Ele revirou os olhos, irritado. Você não queria saber por que eu estava procurando informações sobre essas pessoas? Posso dizer agora que eles são minhas escolhas para o futuro Shichibukai. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Stussy congelou. Seus lindos olhos se arregalaram em descrença, como se ela tivesse ouvido alguma notícia assustadora. Esse cara, ele realmente quer interferir na seleção do Shichibukai. Capítulo 513. Você está louco. É desse Shichibukai que você está falando. Stussy deixou escapar sem pensar, seu rosto incapaz de esconder o choque. Esse cara era completamente louco. Como membro do CP-0, a mais alta agência de inteligência do governo mundial, Stussy entendia melhor do que ninguém o propósito oculto por trás da criação do sistema Shichibukai. Recrutar piratas como Shichibukai e conceder a eles o direito legal de saquear era, aparentemente, uma maneira de conter a crescente ameaça pirata. Ao posicionar o Shichibukai como uma barreira entre piratas e fuzileiros navais, eles criaram um estado de confronto e equilíbrio mútuos, fortalecendo assim o controle do governo mundial sobre os mares. Afinal, o desenvolvimento da força dos fuzileiros navais já começava a dar sinais de estar escapando ao alcance do governo mundial, especialmente com a ascensão da geração de ouro Sakazuki Borsalino, Darren e Kuzan. Essa geração mais jovem de monstros da marinha entrou no cerne da autoridade da marinha, controlando inúmeras posições-chave. Somado à existência de Darren, um desastre natural humano e uma arma de dissuasão de longo alcance sem precedentes, o poderio militar dos fuzileiros navais atingiu seu ápice histórico. Portanto, o propósito mais profundo do sistema Shichibukai era equilibrar a influência cada vez maior dos fuzileiros navais. Mas agora, Darren realmente queria interferir na seleção do Shichibukai. Isso não foi diferente de tentar roubar comida da boca do governo mundial. Então você está preocupado comigo? Darren sorriu alegremente e disse. Achei que você ficaria feliz em me ver morrer. Stussy cerrou os dentes e disse. Só estou preocupado que se o governo mundial te atacar, você acabe revelando todos os meus segredos. Darren riu e disse. Até agora, apenas 2 membros do Shichibukai foram confirmados, o que significa que ainda há 5 vagas abertas. Estou preocupado apenas porque quero ajudar nosso estimado governo sugerindo alguns candidatos adequados. Ele estendeu as mãos inocentemente. Sou absolutamente leal ao governo. Um sorriso frio surgiu no canto dos lábios de Stussy. Ela não acreditou em nenhuma palavra do que Darren disse. Confiando que esse homem ambicioso e desafiador era leal ao governo mundial, ela preferiria acreditar que o Distrito do Prazer era um lugar de virtude. Além disso, mesmo que Mihawk, Fisher Tiger e Jeco Moria parecessem bons candidatos, Boa Hancock, ela tinha apenas 3 anos de idade. 3 anos. Que qualificações ela tinha para se tornar uma Shichibukai? Stussy lançou-lhe um olhar que praticamente gritava. Você deve estar brincando. Então, o que exatamente você está tramando? O governo tem um processo de seleção rigoroso para o Shichibukai. Você não pode interferir. Além disso, Crocodile, o rei do deserto, e Douglas Bullet, o herdeiro demônio, já foram confirmados. Eles não são pessoas que você pode controlar. Isso não é necessariamente verdade. Quem você acha que arrancou as próprias mãos? Darren olhou para Stussy com um sorriso estranho. Stussy, ao ouvir a confiança na voz de Darren, uma onda de choque surgiu em seu coração. Os 2 Shichibukai confirmados, ambos já foram influenciados por Darren. De alguma forma, ver a expressão orgulhosa e presunçosa de Darren só a deixou mais furiosa. Ela mordeu o lábio e retrucou. E daí se isso for verdade? Além desses 2, o governo já tem uma lista completa de candidatos para 5 vagas restantes. O interesse de Darren finalmente foi despertado. Quem está na lista? Nenhuma das pessoas que você escolheu está lá. Stussy sorriu orgulhosamente. Ela pegou um documento lacrado da mesa perto da parede, abriu e entregou a Darren. Veja você mesmo. Darren abriu a lista e deu uma olhada nela casualmente. Odd Jones, do Mar do Norte, apelidado de Machado de Sangue, recompensa, 140 milhões de belis.
Batier Reinhard, do Mar do Oeste, atualmente no Novo Mundo, usuário do Numa Numa Numi do Tipologia, recompensa, 120 milhões de belis. Cada nome na lista pertencia a um grande pirata, com uma recompensa de mais de 100 milhões, todos com reputações assustadoras. Mas para Darren, eles não pareciam nada mais do que figurantes destinados a morrer fora das telas. Bem, ao ver Darren permanecer em silêncio, Stussy pensou que ele estava frustrado porque seu plano estava desmoronando e o provocou com uma risada coquete. Que pena! Parece que seu plano está prestes a falhar, vice-almirante. Darren olhou para ela e de repente sorriu. Não necessariamente. Sob o olhar surpreso de Stussy, ele sacou um Dendem Mushi e discou um número. 2 segundos depois, a chamada foi completada e uma voz baixa veio do outro lado da linha. Darren? Sou eu. Ouvi dizer que tem um cara chamado Machado Sangrento, causando um reboliço em Mar do Norte, disse Darren friamente. Houve uma breve pausa antes de Momonga responder. É isso mesmo. Ele não quebrou nenhuma regra, então eu o deixei em paz. Matthew. Darren exalou uma baforada de fumaça enquanto falava. Sem problemas. Sem pensar 2 vezes, Momonga desligou. No instante seguinte, sua figura desapareceu do escritório do comandante da base num relâmpago. Ele e Darren lutaram lado a lado por anos, desenvolvendo um nível de confiança e compreensão que ia além das palavras. Não importava quão estranha fosse a ordem, Momonga cumpriria sem hesitar. O que você está fazendo? Stussy finalmente percebeu o que Darren pretendia e olhou para ele, incrédulo. Ele estava falando sério? Mas ela rapidamente zombou. Segundo informações, Machado de Sangue é extremamente cauteloso. Nem mesmo um vice-almirante conseguirá derrotá-lo. Não perca seu tempo. Buruburu, buruburu. O militar Dendem Mushi tocou novamente, interrompendo-a. Sua expressão mudou imediatamente. Uma sensação de mau presságio surgiu quando ela fixou seu olhar no Dendem Mushi na mão de Darren. Não poderia ser. Darren percebeu o olhar dela e, sorrindo, atendeu a chamada. Sou eu. A voz baixa de Momonga soou novamente. Ele está morto. As pupilas de Stussy encolheram até virarem pontinhos. Quanto tempo se passou entre as 2 ligações? Nem 1 minuto. Isso tinha que ser uma piada. Mas, no fundo, ela sabia que o homem diante dela não tinha motivo para mentir. Isso é problemático. Darren riu e conversou por um momento antes de encerrar a ligação. Ele olhou para ela com um sorriso irônico. O que você estava prestes a dizer? O rosto de Stussy endureceu, seus dentes rangendo de frustração. Então você matou um Machado Sangrento. Grande coisa. Tem mais de 1 dúzia de nomes nessa lista. Você não pode matar todos. Quem disse que eu não posso? Darren riu sem se importar. Ele se levantou lentamente, caminhou até Stussy e gentilmente afagou sua bochecha macia, sorrindo enquanto falava. Ouça com atenção, minha rainha. O que eu digo sempre se realizará. Todos os que escolhi se tornarão membros do Shichibukai. É só uma questão de tempo. Ele tocou levemente o queixo de Stussy com um dedo. Mas uma coisa é certa. Todos os Shichibukai pertencerão a mim. Stussy tremeu com um toque provocativo, rangendo os dentes. Eu não acredito em você. Darren sorriu. Se você não acredita em mim, vamos fazer uma aposta. Já provocado, Stussy respondeu. O que você quer apostar? Darren riu baixinho. Se você vencer, eu lhe concederei qualquer desejo que você quiser. Mas se você perder... Ele estendeu lentamente o dedo indicador e roçou delicadamente os lábios vermelhos de Stussy. Se eu perder, também lhe concederei qualquer desejo que você quiser. Stussy recusou-se a recuar. Fechado. Darren sorriu com satisfação. Então é melhor você estar pronto para me chamar de mestre. Capítulo 514. Mestre. Ao ouvir esse título vergonhoso, o coração de Stussy disparou. Suas longas pernas se fecharam inconscientemente e ela cerrou os dentes com força. O que diabos estava acontecendo na cabeça desse desgraçado? Porque ele, um fuzileiro naval, sabia tanto sobre essas coisas do Distrito do Prazer. Quem era o verdadeiro mestre do Distrito do Prazer? Ela cerrou os dentes de indignação e disse. Vamos ver. Mas antes disso, não ouse me tocar de novo. Ela secretamente decidiu em seu coração que não deixaria aquele bastardo arrogante, o Darren, conseguir o que queria caso contrário. Ela nunca mais conseguiria manter a cabeça erguida na frente dele. Lutar. Darren sorriu indiferentemente. Com seu poder e habilidade de luta atuais, poderia haver coisas que ele não conseguiria fazer neste vasto mar, mas interferir com o Shichibukai não era uma delas. Quanto a essa suposta aposta, além de um capricho momentâneo, Darren tinha outras ideias em mente. Ele queria controlar completamente e não conquistar a rainha do Distrito do Prazer que estava diante dele. Embora ele agora detivesse o segredo de Stussy como um agente duplo e pudesse forçá-la a obedecer suas ordens. Usar ameaças para fazer outros fazerem coisas para ele não era o estilo de Darren, nem era um método seguro. Somente por meio de declarações fortes e fatos ele poderia provar seu poder inigualável e fazer uma mulher como Stussy se submeter completamente. Interferir na seleção do Shichibukai foi uma boa oportunidade. Com esse incidente, ele amarrou Stussy completamente à sua carruagem. Quanto ao plano específico, ele já tinha uma ideia aproximada em mente. Pensando nisso, a boca de Darren se curvou em um leve sorriso. Ele apagou o charuto na mão e olhou para Stussy novamente. Agora que terminamos a conversa fiada, vamos ao que interessa. Negócios? Que negócios? Stussy ficou surpreso, mas ela rapidamente viu o olhar malicioso nos olhos de Darren. O que você está tentando fazer? Darren sorriu e envolveu os braços em volta da cintura fina de Stussy. O que você acha? Não foi o suficiente? Stussy arregalou seus lindos olhos. O físico desse cara era assustador demais. Entretanto, quando as mãos ásperas e poderosas de Darren deslizaram suavemente por suas costas, seu corpo tremeu e sua pele clara ficou arrepiada. Você não disse que não me tocaria até a aposta terminar? Raiva e vergonha brilharam nos olhos de Stussy enquanto ela olhava feio para Darren.
mas ela não se afastou. Era como se ela estivesse esperando alguma coisa. A aposta pode começar mais tarde, sorriu Darren. 1 hora depois, Darren vestiu seu uniforme militar com uma expressão renovada no rosto, pulou da janela e rapidamente desapareceu na distância. Mais 15 minutos se passaram. Stussy, que ainda estava fraca, recuperou um pouco de força, e suas pupilas ligeiramente dispersas ficaram claras. Seu desgraçado, que tipo de senso de humor doentio é esse, rasgando minhas roupas em pedaços? Ela olhou para a camisola de seda rasgada em pedaços ao lado da cama e cerrou os punhos de raiva. Meio mês passou rápido. Num piscar de olhos, já era 1495 no calendário do Círculo Marítimo. Marineford, quartel-general da Marinha, Hospital Militar. Parabéns, vice-almirante Darren e Toki-san. A julgar pela situação atual, o feto está muito saudável. Não, pode até ser descrito como excepcionalmente forte. A médica olhou para o relatório do exame em sua mão e sorriu para Darren e a Matsuki Toki. Não é de se admirar que ele seja filho do vice-almirante Darren. Só a força dos batimentos cardíacos deste bebê é pelo menos o dobro da de outros bebês da mesma idade. Ao ouvir isso, Darren e Toki soltaram um suspiro de alívio e sorriram. Embora Darren tivesse passado por inúmeras tempestades e situações de vida ou morte, ele não conseguia deixar de se sentir um pouco nervoso naquele momento. Este foi seu primeiro filho em 2 vidas e sem nenhuma experiência, ele naturalmente se sentiu um pouco inquieto. No entanto, uma coisa a ser observada é que, como o feto está se desenvolvendo muito bem, Toki-san precisa prestar um pouco mais de atenção em obter nutrição suficiente. Não se esforçar demais e cuidar de seu corpo. A médica acrescentou. Obrigado, doutor. Levaremos isso em consideração. Toki acariciou gentilmente sua barriga levemente arredondada e sorriu pacificamente. Talvez por causa dos hormônios da gravidez, seu rosto já deslumbrante brilhava com um leve brilho maternal, tornando-a ainda mais bonita. Obrigado, doutor. Darren também disse sinceramente e então levou Toki de volta para sua residência. Depois de se comunicar com Sengoku da última vez, a residência de Darren recebeu o mais alto nível de segurança, com médicos de família e enfermeiros experientes alocados no anexo para ajudar a cuidar de Toki diariamente. Mesmo sem usar seu Aki de observação, Darren podia sentir vagamente a presença de inúmeras unidades de elite posicionadas ao redor da mansão, com sua defesa hermética. Venha, Toki, descanse um pouco. Vou mandar a cozinha preparar o almoço para você. Darren cuidadosamente ajudou Toki a sentar-se confortavelmente no sofá. Depois de acomodar Toki, ele se virou e saiu para o pátio da mansão, acendeu um charuto e exalou uma longa baforada de fumaça. A gravidez de Toki estava tomando muito mais tempo e esforço do que ele imaginava. Mas sempre que pensava em seu sorriso radiante e feliz, Darren sentia que tudo valia a pena. Já está começando a se preocupar? Haverá muito mais com que se preocupar no futuro. Uma voz profunda com um tom provocador, de repente soou do lado de fora da porta. Darren olhou para cima e viu Zephyr entrando orgulhosamente, carregando uma cesta de frutas lindamente embrulhada. Zephyr-sensei, por que você está aqui? Ele perguntou surpreso. Zephyr sorriu, jogou a cesta de frutas nos braços de Darren e riu muito. Você não voltou ao campo de treinamento para me visitar desde que se formou. Não tive escolha a não ser ir visitá-lo pessoalmente. Mas pensando bem, eu consigo entender. Como seu professor, eu realmente não pude te ajudar muito. Acabei te enganando. Ele suspirou desamparadamente. Darren, aquele nó em seu coração ainda não havia sido desatado. Darren deu um sorriso sem graça. Afinal, ele não tinha sido muito educado. Desde a formatura, ele não retornou ao campo de treinamento nenhuma vez. A reclamação de Zephyr era compreensível. Sinto muito, Zephyr-sensei, você sabe. Zephyr acenou com a mão, interrompendo-o com uma risada. Eu sei que você está ocupado. Eu entendo. Desde a formatura você não parou por um momento sequer. De Totuland ao país de Wano, de Kaido a Shiki, e não faz muito tempo, você até lançou um booster call para capturar aquele herdeiro demônio. Ele tirou os óculos escuros e olhou para Darren com olhos ardentes. É uma sorte ter um aluno tão excepcional. Ele olhou para casa e perguntou com preocupação. Como está a saúde de Toki? Não era segredo que a Matsuki Toki morava em Marineford como parceira de Darren. Na verdade, Zephyr, Sengoku e Tsuru frequentemente enviavam vários suplementos nutricionais e saudações. A personalidade de Toki era excelente, generosa e graciosa, conquistando o afeto desses veteranos. Zephyr, agora semi-aposentado e um pilar dos fuzileiros navais, gostava particularmente dela, tratando-a como se fosse sua própria filha. Está tudo bem. Toki e o bebê estão saudáveis. Zephyr assentiu, deu um tapinha no ombro de Darren e disse. Eu sei que você é do tipo inquieto, sempre correndo de um lado para o outro. Quando não estiver aqui, eu ajudo a cuidar de tudo. Não se preocupe. Mas na verdade, além de visitar você e Toki, vim por outro motivo. Darren disse seriamente. Zephyr-sensei, por favor fale. Diante de Zephyr, um velho teimoso, mas respeitável, ele não conseguiu agir como um canalha e ficou extraordinariamente sério. Zephyr sorriu. Não precisa ser tão sério. Não é grande coisa. Você deveria saber. O campo de treinamento de oficiais está se expandindo. Cada vez mais jovens talentos querem treinar no quartel-general, mas minha energia é limitada e não consigo dar conta de todos. Além disso, sua situação me deu alguma inspiração. Como se estivesse se lembrando da experiência de treinamento particularmente especial de Darren. A boca de Zephyr se contraiu e ele balançou a cabeça com um suspiro antes de continuar. Decidi tentar introduzir novos métodos de ensino na próxima sessão do campo de treinamento. Ele parou por um momento e olhou esperançosamente para Darren. Darren, espero que você sirva como instrutor especialmente designado para o campo de treinamento de oficiais.
Capítulo 515. Os olhos de Zephyr brilharam intensamente enquanto ele falava com uma voz profunda. Desde que Darren e sua turma, a geração de ouro, se formaram no campo de treinamento de oficiais, uma onda de febre da marinha se espalhou pelo mundo. Em particular, o discurso inspirador de Darren na cerimônia de formatura, juntamente com sua série de conquistas brilhantes que abalaram o mundo, instantaneamente o tornaram um ídolo adorado por inúmeros fuzileiros navais. Houve até casos de imitação dentro da sede. Fuzileiros navais e oficiais estavam quase sempre fumando, prendendo os cabelos em topetes e estavam mais ansiosos do que nunca para ir para o mar e caçar piratas. Como resultado, o campo de treinamento de Zephyr foi inundado de candidatos, e seu status aumentou rapidamente. Dada a situação, Zephyr já havia conversado com Sengoku e decidiu expandir modestamente o novo campo de treinamento de oficiais, aumentando as matrículas e introduzindo ativamente instrutores externos para ajudar a dividir o pesado fardo que pesava sobre ele como instrutor-chefe. Ao mesmo tempo, trazer instrutores com diferentes estilos de ensino pode promover o aprendizado mútuo, ampliar novos métodos de instrução e se adaptar melhor à chegada de uma nova era. Essa foi uma grande reforma para o campo de treinamento, e o próprio Zephyr depositou inúmeras esperanças nesse plano. Entretanto, o sucesso desse plano dependia de uma coisa: Darren concordar em se tornar o primeiro instrutor externo. Ao ouvir a proposta de Zephyr, Darren não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Um instrutor especial? Ele não sabia como reagir por um momento. Como estudante, ele tinha muita experiência em ser ensinado. Mas como professor, ele não tinha a mínima familiaridade com a tarefa de instruir os outros. Mais importante, ser instrutor consumiria muito tempo e energia, e Darren, que estava acostumado a um estilo de vida preguiçoso e livre, achou difícil aceitar tal mudança. Ele pensou por um momento e então disse lentamente: Zephyr-sensei, não acho que eu seja qualificado para uma função tão importante. E por favor, não se preocupe em hesitar por minha causa. Sua habilidade de ensino é definitivamente inigualável neste mar. Darren não estava mentindo. Enganar os alunos era apenas uma piada recorrente, nada para ser levado a sério. No mínimo, Zephyr definitivamente não era alguém que levaria seus alunos para o caminho errado. O velho semi-aposentado diante dele havia treinado sozinho monstros como Sakazuki Borsalino e Kuzan, sem mencionar toda a geração de ouro da marinha. Sua capacidade de ensino era inquestionável. Na verdade, Darren sabia disso melhor do que ninguém. Se não fosse pela base sólida que Zephyr o ajudou a construir no campo de treinamento, ele nunca teria alcançado o que alcançou hoje. Foi por isso que Darren sentiu profunda gratidão e respeito por Zephyr. Não se preocupe, garoto. Essa função de instrutor externo não vai tomar muito do seu tempo. Zephyr acenou com a mão em sinal de desdém. Com sua experiência e percepção, como ele não conseguiu enxergar a luta interna de Darren? O instrutor externo não precisa trabalhar na academia em tempo integral. Você só precisa vir ao campo de treinamento 2 vezes por mês para dar uma palestra, compartilhando seus insights pessoais e experiências de treinamento. Isso não afetará sua vida normal ou suas tarefas em nada. Quanto ao conteúdo das aulas, não vou interferir nem interferir de forma alguma. Vocês são livres para ensinar como acharem melhor. Quanto à qualidade do ensino, tenho plena confiança em você. Zephyr tirou um charuto, acendeu-o, deu uma longa tragada e continuou. Gion e Tokikaki me disseram que enquanto você estava no Mar do Norte, você os orientou em seu treinamento, e os resultados foram bastante impressionantes. Ele piscou de brincadeira para Darren. Darren, tudo bem, então você veio totalmente preparado. E Darren, ser um instrutor externo também é uma coisa boa para você. Vendo a hesitação de Darren, Zephyr decidiu dar um incentivo final. Mesmo que sejam apenas alunos externos, aqueles que recebem sua instrução terão, em certo sentido, o vínculo de mestre e discípulo com você. No futuro, quando eles se formarem e assumirem várias posições nas Forças Armadas, tornando-se a espinha dorsal da Marinha, eles serão uma grande fonte de apoio para você. Especialmente quando você competir com Sakazuki e os outros pela posição de almirante ou até mesmo almirante da frota. Zephyr não era ignorante em política ou disputas de poder. Ele simplesmente não se dava ao trabalho de lidar com elas. Mas como Darren claramente tinha uma predileção pelo poder, ele só poderia começar a partir daí. E pense nisso, um dia aqueles gênios e monstros que farão ondas através dos mares serão todos seus alunos. Que grande honra seria! Nesse momento, ele se endireitou orgulhosamente, claramente satisfeito consigo mesmo. Olha só para mim. Até Sakazuki Borsalino, Kuzan, aqueles pirralhos indisciplinados, têm que me chamar respeitosamente de sensei, quando me veem, não é? Sim, eles gritaram entusiasticamente. Quando um deu a ordem, outro puxou o gatilho e um terceiro enterrou o corpo. Darren não pôde deixar de reclamar silenciosamente em seu coração. Ainda assim, ele teve que admitir que a proposta de Zephyr era muito tentadora, aumentando sua reputação e status, desenvolvendo um grupo de estudantes leais e aumentando sua influência dentro do sistema da Marinha no futuro. Tudo o que custaria era um pouco do seu tempo livre. Não havia razão para não aceitar uma oferta tão boa. Já que Zephyr-sensei tem tanta consideração por mim, não posso decepcioná-lo. Darren sorriu e concordou prontamente. Farei o meu melhor como instrutor, aprenderei com você e contribuirei com minha humilde força para a grande causa da justiça. Zephyr revirou os olhos. Ele conhecia a natureza daquele pirralho. Se não houvesse benefício algum, Darren não levantaria um dedo. Chega, chega. Os truques que você usou para enganar Sengoku não vão funcionar comigo. Ele disse irritado. Darren fingiu ser sincero e disse. Estou dizendo a verdade, Zephyr-sensei. Todos dizem que o vice-almirante Garp é o herói dos fuzileiros navais, mas, na minha opinião, você, que dedicou sua vida à justiça nos bastidores e formou tantos alunos excepcionais, é o verdadeiro herói. Seu pirralho.
Zephyr continuou acenando com a mão em sinal de desdém, mas não conseguiu esconder o sorriso que se formava nos cantos de sua boca. Era preciso dizer. As palavras de Darin realmente tocaram profundamente. Tudo bem então, está resolvido. Zephyr fez uma pausa, apagou o charuto, tirou um documento do casaco e entregou a Darin. Esta é a lista provisória para o próximo campo de treinamento. Dê uma olhada, mas mantenha-a em sigilo por enquanto. Além disso, se você tiver algum candidato promissor em mente, pode adicioná-lo diretamente à lista. Esse é um dos privilégios que você tem como instrutor externo. Acho que seu subordinado, o atual almirante Momonga do Mar do Norte, é uma boa escolha. Se você acha que ele é adequado, pode adicioná-lo também. Darin não respondeu imediatamente. Ele simplesmente abriu a lista e seus olhos brilharam. Porque naquela lista ele viu vários nomes conhecidos. Tebon, Shuza, Vergo, Boneca e Magellan. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 516. Quando Darin viu a lista, ele ficou inegavelmente um pouco surpreso. Ele sabia que na linha do tempo original, a maioria dos indivíduos talentosos da Marinha já havia se formado no campo de treinamento de oficiais. As primeira e segunda turmas do campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha eram as que tinham alunos de maior calibre. Eles incluíam os monstros da história original, os 3 almirantes da Marinha, Monk the Dragon, que mais tarde fundou o Exército Revolucionário, e vários generais de elite da Geração de Ouro. Ele pensou inicialmente que depois de se tornar um instrutor especial, a qualidade dos alunos do campo de treinamento seria bem mediana, mas não esperava que ainda houvesse alguns deslizes. Ao ver vários nomes conhecidos na lista, Darin de repente sentiu que aceitar a oferta de Zephyr para se tornar um instrutor especial tinha sido a decisão certa. Tebon. Apelidado de Desmanteladores, ele apareceu pela primeira vez na véspera do incidente de Enies Lobby na história original. Ele havia sido encarregado de escoltar Nico Robin e lutou brevemente contra Zoro. Embora derrotado, demonstrou o coração de um guerreiro incansável, cheio de um forte senso de justiça e genuíno cuidado por seus subordinados, 2 anos após o fim da Guerra de Cúpula. Sua força aumentou e ele foi promovido a vice-almirante, encarregado de supervisionar a segurança do Conselho Mundial. Infelizmente, ele foi morto mais tarde por civis que esperavam reivindicar a recompensa oferecida pela Bugs Cross Guild. Shuzo. Na história original, ele foi retratado como um fuzileiro naval radical e durão, um protegido favorito de Zephyr, o antigo almirante do quartel-general. Mesmo depois que Zephyr deixou a marinha, Shuzo permaneceu lealmente ao seu lado, ajudando-o a fundar a Neo Marines e se tornando seu braço direito. Ele era altamente habilidoso em armamento Aki e Rokushiki, o que o tornava uma força formidável. Vergo. Não houve necessidade de muita introdução. Darin estava muito familiarizado com ele, ele era um informante que seu afilhado inútil havia plantado dentro dos fuzileiros navais. Vergo se infiltrou nos fuzileiros navais por 20 anos, chegando ao posto de vice-almirante e, por fim, assumindo o comando da divisão G5 no Novo Mundo como comandante da base. Boneca. O nome era um pouco desconhecido. Darin não conseguia se lembrar muito sobre ela, apenas que ela era vice-almirante do quartel-general da Marinha e comandante da base da divisão G14. Quanto ao nome final, foi uma delícia inesperada. Magellan. O futuro Muro de Ferro de Impel Down, o diretor da prisão submarina, conhecido como o homem mais forte da prisão, e o homem que certa vez sozinho eliminou 3 Yonks. Sua habilidade Doku no Mi do tipo Paramecia era quase invencível, produzindo toxinas potentes que podiam paralisar nervos, induzir dor ou alucinações e até matar. Seu veneno era forte o suficiente para derreter pedras com um único toque. Aqueles que foram envenenados precisaram do antídoto de Magellan para sobreviver. Em qualquer outro ambiente poderia ser diferente, mas dentro do espaço confinado de Impel Down, o poder da Akuma no Mi de Magellan o tornou um verdadeiro lutador de nível almirante. E diferentemente de outros, Darin entendia bem a personalidade de Magellan. Ele era do tipo teimoso que imediatamente recorria ao seppuku se as coisas dessem errado. Com esse tipo de caráter, Magellan sem dúvida o trataria com o maior respeito e o chamaria sinceramente de sensei. Sem exagero, embora esta lista não chegasse ao nível da primeira e segunda classes, ela ainda representava uma reunião de estrelas brilhantes. Bem, Darin, você encontrou algum aluno que gostou? Zephyr riu baixinho enquanto observava Darin considerando seriamente a lista. Essa era a alegria de ser professor? Quando você descobria um aluno promissor, não conseguia deixar de ficar ansioso para ver até onde ele poderia ir e quão brilhante ele poderia brilhar sob sua orientação. Aos olhos de Zephyr, a sensação de realização de treinar um aluno brilhante superava até mesmo a de derrotar um pirata notório. Ainda não posso dizer, mas farei o meu melhor, Zephyr Sensei. Darin voltou à realidade, desviou o olhar da lista e respondeu com um sorriso. Zephyr sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Não coloque muita pressão sobre si mesmo. Certo, a cerimônia de admissão dos novos recrutas é em 10 dias. Apareçam e façam uma breve apresentação aos calouros. Isso vai ajudar vocês a conhecê-los melhor também. Enquanto falava, ele pareceu se lembrar de algo, sua expressão se tornando um pouco estranha quando ele acrescentou. E não exagere dessa vez. Ele não conseguiu evitar torcer o canto da boca ao se lembrar da declaração ultrajante daquele pirralho durante a última cerimônia de formatura. Zephyr saiu depois de dar algumas instruções breves. O novo campo de treinamento estava prestes a começar, e vários assuntos na academia militar estavam se acumulando, esperando que ele retornasse e lidasse com eles. Darin sentou-se em silêncio no pátio e terminou um charuto. Quando estava prestes a voltar para dentro para ver como Toque estava, uma voz lenta soou de repente atrás dele. Você está realmente pegando leve, vice-almirante Darin.
Darin sorriu, virou-se e olhou para Borsalino, que estava encostado na parede com as mãos nos bolsos. Ele deu um leve sorriso. Estou de licença legal agora, vice-almirante Borsalino. Após o incidente do Booster Call envolvendo Douglas Bullet, Sengoku deu a Darin um mês de férias. Em parte para compensar a pressão das missões frequentes nos últimos 2 ou 3 meses, e em parte para dar a Darin tempo suficiente para passar com a Matsuki Toki. Borsalino disse desamparadamente. Eu realmente invejo você, mas sinto muito, suas férias acabaram. Ah? O que está acontecendo desta vez? Darin perguntou com interesse. Borsalino suspirou. É sobre os candidatos para o Shichibukai. A lista de candidatos para o Shichibukai vazou, o que não é grande coisa em si. Mas por algum motivo, ao longo do último meio mês, os candidatos da lista foram mortos um após o outro, e não conseguimos nem descobrir quem fez isso. Da dúzia de candidatos originais, apenas 2 ou 3 sortudos ainda estão vivos. Então, agora o governo está furioso e ordenou que nós, do quartel-general da Marinha, investigássemos minuciosamente este assunto e encontrássemos o assassino o mais rápido possível. O almirante Sengoku está ocupado lidando com este assunto. Sakazuki já foi enviado, mas o governo está pressionando bastante, então os militares precisam enviar mais forças para investigar esse assunto a fundo. O almirante Sengoku me pediu para vir aqui e dizer para você ir ao escritório do almirante da frota. Imagino que você receberá uma missão. Nesse momento, Borsalino olhou para Darin com um meio sorriso. Mas Darin, você por acaso sabe quem fez isso, sabe? Os olhos de Darin piscaram levemente, e ele levantou as mãos em sinal de rendição com uma expressão de surpresa no rosto. Como isso é possível? Não saí da sede nos últimos 15 dias, então como eu poderia saber disso? Borsalino encontrou o olhar de Darin. É verdade. Ele assentiu, e então os 2 homens se entreolharam e riram ao mesmo tempo. Capítulo 517. Novo mundo em algum lugar no oceano. Nuvens espessas de tempestade pairavam sobre a ilha, um mar de nuvens negras como breu pressionando como um enorme capuz. Relâmpagos brilhavam e trovões rugiam, crepitando através das nuvens como dragões furiosos. Um toricago branco cobria toda a ilha. A selva outrora exuberante havia se transformado em um mar de fogo, com crateras carbonizadas crivando a floresta e o chão. As chamas se alastravam, lançando uma espessa fumaça negra no ar. Entre as árvores caídas e a terra queimada, era possível ver vagamente cortes terríveis e entrecruzados. Droga, quem diabos é você? Felcas ficou ali, com o corpo carbonizado e coberto de sangue, parecendo que sua pele e músculos tinham sido arrancados pedaço por pedaço, deixando uma figura grotesca e ensanguentada. Os fuzileiros navais piratas, trabalhando juntos. Seu rosto estava contorcido de descrença. Ele confiou em suas poderosas artes marciais para abrir um caminho sangrento do Mar do Sul até o Novo Mundo, e sua recompensa ultrapassou 100 milhões de belis. Sob seu comando havia mais de 1000 homens, o suficiente para ser considerado uma força real até mesmo no Novo Mundo. Mas quando ele estava se preparando para fazer seu nome, ele se deparou com aqueles 2 monstros. Tudo terminou num instante. Um desespero diferente de tudo que ele já havia conhecido encheu seus olhos. Em suas pupilas ele podia ver o sangue e os cadáveres espalhados pelo chão, os destroços do navio pirata partido ao meio na praia. A tripulação pirata que ele havia construído meticulosamente foi exterminada em menos de 3 minutos por aquelas 2 figuras monstruosas. Sangue jorrou de sua boca e nariz enquanto Felcas, com os olhos injetados de sangue, olhava fixamente para a figura descendo lentamente do céu. Um casaco de penas rosa, cabelo curto e dourado, um sorriso zombeteiro puxando o canto da boca. Doflamingo. Com os dedos dobrados e contraídos, ele manipulou fios invisíveis caminhando lentamente em direção ao homem condenado. Os fios que prendiam Felcas se apertaram bruscamente, cortando sua pele como lâminas de barbear, deixando feridas em forma de grade por todo seu corpo. Felcas tremeu de agonia e rugiu roucamente. Por quê? Nós nunca nos conhecemos antes. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia entender. Ele nunca cruzou o caminho daquele homem loiro, então por que ele foi direto até ele e massacrou toda a sua tripulação? Fufufufufu, por quê? Os lábios de Doflamingo se curvaram em um sorriso torto e zombeteiro, seus olhos cheios de desprezo e diversão enquanto ele olhava para Felcas. Que pergunta idiota! Piratas precisam de um motivo para se matarem? Só existe um trono de supremacia, e só o último a ficar de pé pode sentar nele. Claro, se você insiste em ter um motivo. Só posso dizer que você estava em uma lista de morte. Uma lista de morte? Felcas congelou confusão e desamparo brilhando em seu rosto manchado de sangue. Que lista? Ele não tinha feito nada. Mas antes que ele pudesse reagir, o jovem loiro estalou os dedos. Um fio enrolado em armamento aqui disparou como uma bala de atirador, perfurando seu coração. Um jato de sangue jorrou do seu peito. Seu corpo convulsionou violentamente enquanto a vida se esvaía de seus olhos. Felcas, conhecido como o espadachim das sombras sangrentas, recompensa de 117 milhões de belis morto. Com sua morte, um raio azul desceu das nuvens acima, passando pelas aberturas do toricago e condensando-se rapidamente no chão queimado, formando uma figura profunda e imponente. Quantas pessoas ainda estão na lista? Doflamingo nem olhou para os cadáveres. Virou a cabeça, olhando friamente para Momonga, cujo corpo crepitava com raios. Com o estalar de dedos, o toricago branco que cobria toda a ilha lentamente se retraiu como uma maré vazante, desaparecendo sem deixar vestígios. Havia 17 nomes. 4 ainda estão vivos. Momonga pegou um pedaço de papel, olhou para ele e disse calmamente. Ele passou os olhos pelo campo de batalha ensanguentado, franzindo levemente a testa. Cadáveres de piratas jaziam espalhados por toda parte. O sangue tingia o chão de vermelho, e até o ar estava impregnado do fedor da morte.
Você é muito cruel, Doflamingo. Desde que deixou o Mar do Norte, a sede de sangue desse homem ficou cada vez mais forte, como se as amarras de uma fera selvagem tivessem sido arrancadas, liberando completamente sua ferocidade. Ter prazer em matar, até mesmo saborear o tormento de seus inimigos, não era um bom sinal. Doflamingo deu de ombros indiferentemente e zombou. Se você não aguenta, pode deixar o resto comigo. Momonga balançou a cabeça e disse friamente. Não. Para garantir, preciso agir ao seu lado. Os que ficaram na lista têm recompensas acima de 100 milhões de belis. A força deles não é brincadeira. Um erro descuidado pode ser fatal. Se algum dia souberem que estamos caçando os candidatos Shichibukai, as consequências serão inimagináveis. Doflamingo bofou. Como isso pode acontecer? Assim que Torikago é ativado, todos dentro dele se tornam minhas presas. Ninguém escapa. Momonga olhou para ele e disse baixinho. Sempre há exceções, como eu. Torikago não tem efeito sobre mim. O rosto de Doflamingo congelou por um momento, mas ele não conseguiu argumentar. Se fosse qualquer outra pessoa, Doflamingo já o teria matado sem pensar duas vezes. Mas esse homem era diferente. Sua habilidade Goru-Goru no Mi era terrivelmente poderosa. Após se transformar em uma forma elemental de relâmpago, ele possuía tanto a velocidade quanto o poder destrutivo do relâmpago. Torikago não conseguiu contê-lo de forma alguma. Doflamingo até sentiu vagamente que mesmo depois de entrar no novo mundo e dominar o Aki, ele ainda poderia não ser páreo para aquele homem. E o mais importante, se ele dominava o Aki, o que dizer de Momonga? Doflamingo não ousou arriscar. Observando a mudança de expressão de Doflamingo, Momonga disse calmamente. Você não precisa ser tão cauteloso comigo. Afinal, limpar a lista de candidatos a Shichibukai também te beneficia. Não nego que você ficou muito mais forte. Com as propriedades especiais de Torikago, a maioria dos alvos não representa uma ameaça real. Mas ser cauteloso nunca é demais. Darren disse uma vez que aprendeu isso depois de sobreviver no Mar do Norte. Mulheres e crianças podem se dar ao luxo de ser descuidadas, mas os homens não. Doflamingo, estou te ajudando. Além disso, essas são ordens de Darren. Naquela frase final, Doflamingo ficou em silêncio. Ele tinha que admitir, seu Torikago combinado com a Goru-Goru no Mi de Momonga provaram ser terrivelmente eficazes em suas missões de caça anteriores. Durante meio mês, eles voaram pelos mares, seguindo os nomes da lista, caçando os chamados candidatos Shichibukai. Este já era o 12º alvo deles. Cada vez que eles atacavam, a operação nunca durava mais do que 5 minutos. Não importava quantos inimigos ou navios piratas houvesse, o resultado era sempre o mesmo. O Torikago desceu, raios caíram, o alvo foi eliminado. Sua coordenação estava se tornando mais aguçada a cada caçada. Mesmo sabendo que os fuzileiros navais e o governo mundial estavam investigando freneticamente, ninguém conseguiu encontrar uma única pista que os levasse até eles. Sinais foram bloqueados, cenas foram queimadas, corpos foram retalhados. Nem mesmo os agentes do CP conseguiram encontrar nada. Após alguns segundos de silêncio, Doflamingo se virou e caminhou em direção à costa. Vamos! Restam 4. Não há tempo a perder. Momonga estreitou os olhos enquanto observava Doflamingo recuando. Sob a manga do seu uniforme militar, um tênue traço de um preto profundo desapareceu silenciosamente. Capítulo 518. Por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Preciso de uma explicação, Sengoku. Quando Darren e Borsalino chegaram ao escritório do almirante, eles já podiam ouvir uma voz fria e furiosa gritando do outro lado do corredor. 17 candidatos para o Shichibukai, e agora só restam 5. Os anciões estão extremamente insatisfeitos. Darren franziu a testa. Havia apenas um punhado de figurões no quartel-general da Marinha, mas essa voz era desconhecida para ele. Ele também notou que os 2 guardas da Marinha posicionados do lado de fora do escritório do almirante estavam rígidos, tremendo levemente, fingindo que não tinham ouvido nada de dentro. O que está acontecendo? Darren lançou um olhar interrogativo para Borsalino. Borsalino deu de ombros impotente e murmurou baixinho. A lista de candidatos para o Shichibukai é ultra secreta. Além de altos funcionários do governo e agentes seniores do PC, apenas o almirante da frota Kong e o almirante Sengoku estão autorizados a saber sobre ela. Agora que os candidatos de Shichibukai foram massacrados um após o outro por uma força desconhecida, o governo acredita que quem está por trás disso está mirando o próprio sistema, e eles estão começando a suspeitar que a lista vazou. Ele apontou preguiçosamente para a porta do escritório e sorriu. Viu? O CP não perdeu tempo em aparecer. Darren levantou uma sobrancelha, seu interesse despertado. Então o CP suspeita que quem está por trás da perseguição aos candidatos Shichibukai pode estar ligado ao almirante Sengoku? Borsalino deu um meio sorriso. Quem sabe? Mas o quartel-general da Marinha sempre foi contra a criação do sistema Shichibukai. E como Sengoku é uma das 2 únicas pessoas na Marinha que conhece a lista, é natural que CP desconfie. Pobre almirante Sengoku. Assumindo a culpa pelos verdadeiros culpados. Enquanto dizia isso, ele olhou casualmente para Darren. Darren fingiu não notar o olhar brincalhão e foi direto para a porta do escritório. Os 2 fuzileiros navais do lado de fora ficaram tensos no momento em que viram Darren e Borsalino, rapidamente se posicionando em posição de sentido e fazendo saudação. Darren acenou para eles e abriu a porta. No momento em que ele entrou, viu Sengoku com um rosto vermelho de raiva, batendo a palma da mão na mesa e rugindo. Então você está suspeitando de mim. Servi na marinha por décadas, passando de mero marinheiro recruta a almirante. Quantos piratas derrotei, quantas missões realizei para o governo, e agora ousa suspeitar de mim. Ele estava ofegante, claramente furioso. Nesse momento, Sengoku notou Darren e Borsalino entrando no escritório um após o outro. Almirante Sengoku, você me chamou?
Darren fez uma saudação seca, seu olhar casualmente se voltando para as duas figuras frias que estavam por perto. Ambos vestiam túnicas largas de seda branca, exalando um frio sinistro. Seus rostos estavam escondidos atrás de máscaras com padrões estranhos, impossibilitando a identificação de suas verdadeiras identidades. A agência de inteligência mais elitizada do governo mundial, CP0. O da esquerda era um pouco mais alto, usando uma máscara preta com estampa de mandala. A julgar pela voz, era ele quem acabará de interrogar Sengoku. A outra usava uma máscara de raposa. Mechas de cabelo dourado levemente cacheado escorriam por baixo, e as linhas elegantes de um corpo feminino eram vagamente visíveis sob o manto esvoaçante de seda branca. Ela usava um par de sapatos vermelhos de salto alto. Esta agente do CP0 era uma mulher. No momento em que viu Darren, ela pareceu congelar um pouco. Darren estreitou os olhos, o canto dos lábios se curvando em um sorriso fraco e malicioso. Que coincidência, um velho conhecido. Ah, Darren, você está aqui. Quando Sengoku viu Darren e Borsalino entrando no escritório, ele respirou fundo, suprimindo com força a raiva em seu coração, e falou em tom rígido. São membros do PC enviados pelo governo. A principal tarefa deles é investigar o incidente envolvendo a caça aos candidatos Shichibukai. Borsalino já deveria ter informado vocês sobre a situação, certo? Darren assentiu e sorriu levemente. Estou totalmente ciente da situação, Almirante Sengoku. No entanto, ele voltou seu olhar para os dois membros do CP0, estreitando os olhos perigosamente. Parece que vocês dois não estão muito satisfeitos com as respostas do nosso lado da marinha? Percebendo o olhar de Darren, a integrante feminina do CP0 instintivamente deu meio passo para trás, como se sentisse algo ameaçador. O outro, no entanto, permaneceu impassível, sorrindo friamente. Você deve ser o vice-almirante Darren, o famoso rei do Mar do Norte, aquele que acabou de derrotar o grande pirata, Shiki, o Leão Dourado, certo? Mas o que há com essa intenção de matar descarada? Sou membro da mais alta agência de inteligência do governo mundial, aqui sob as ordens dos 5 anciões? Antes que ele pudesse terminar, a expressão sob sua máscara mudou drasticamente. Você ousa. Um raio agudo de luz negra atravessou repentinamente a janela, carregando uma força aterrorizante capaz de cortar qualquer coisa, alcançando-o em um instante. Não seja imprudente, Darren. O rosto de Sengoku mudou drasticamente, gritando em alarme. Estrondo. Bum. Uma explosão ensurdecedora, forte o suficiente para romper os tímpanos, explodiu pela sala, seguida por uma ventania violenta, semelhante à de um dragão, que destruiu o escritório em caos, espalhando papéis por toda parte. Como se tivesse sido atingido por um canhão, o membro do CP0 foi arremessado para trás vários metros, e a onda de choque quebrou as paredes do escritório com altos gemidos. Uma gota de suor frio escorreu lentamente do queixo do membro do CP0. Suas mãos, cobertas com aqui de armamento, seguravam uma lâmina negra sinistra e amaldiçoada. O impacto avassalador da espada explodiu em uma chuva de faíscas entre suas palmas, o punho tremendo violentamente. A explosão repentina deixou todos na sala atordoados e com os rostos pálidos. Apenas Borsalino permaneceu relaxado, sentado tranquilamente no sofá, com as pernas cruzadas, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Você é louco. Você ousa me atacar. Após um momento de silêncio perplexo, o membro do CP0 finalmente voltou à realidade, e um grito furioso e trêmulo saiu debaixo da máscara. Ele não conseguia acreditar. Esse fuzileiro naval realmente ousou atacá-lo, bem na frente de tantas pessoas. O que o aterrorizou ainda mais foi perceber que se sua reação tivesse sido uma fração de segundo mais lenta, ele teria morrido na hora. Olhando fixamente para a lâmina amaldiçoada à sua frente, emanando uma aura arrepiante, o membro do CP0 engoliu em seco. A espada amaldiçoada Ema. Uma lâmina amaldiçoada incomparável que consumiu a Momoa no Mi, agora empunhada por este fuzileiro naval, possuindo o terrível poder destrutivo de destruir uma pequena ilha com um único golpe. Como esperado de um agente de alto escalão meticulosamente treinado pelo governo mundial, você realmente conseguiu bloquear o tiro 10 vezes mais rápido de Ema. Darren inclinou o pescoço levemente com um leve sorriso nos lábios. CP0, Sama, você sabe qual a velocidade máxima de tiro que Ema pode atingir? São 50 vezes. Darren soltou um suspiro suave. O que significa que, o que você acabou de bloquear tinha apenas 1/5 da velocidade máxima. Enquanto suas palavras saíam, um frio de gelar os ossos percorreu a espinha do membro do CP0, seus poros se arrepiando. Seu rosto se contorceu em uma expressão medonha. Capítulo 519. Ele não era idiota. Se fosse, ele nunca teria chegado ao CP0. Todos os membros da agência de inteligência do governo mundial eram treinados desde cedo e selecionados por meio de um processo extremamente rigoroso. Seja em análise de inteligência ou em habilidades de combate, eles estavam entre os melhores que este mar tinha a oferecer. Ele entendeu perfeitamente o que o vice-almirante queria dizer. Não é que eu não possa te matar, é que não estou a fim de te matar. Era uma ameaça descarada. Se esse fuzileiro naval realmente quisesse matá-lo e liberar todo o poder de Ema, não havia como ele resistir a um ataque tão terrível. Pensar nisso fez seu couro cabeludo formigar. Esse homem era um completo lunático. Então, posso interpretar seu ataque como uma ameaça ao governo mundial e aos 5 anciões, vice-almirante Darren? O agente do CP0 cerrou os dentes, sua voz estava rouca e tensa. Ele sabia que não podia recuar. Afinal, ele representava a autoridade do governo mundial. Além disso, ele estava apostando que Darren não ousaria matá-lo ali, na frente de todos. A menos que ele quisesse jogar fora sua carreira como fuzileiro naval. Ameaça? Não, CP0, Sama, você está pensando demais. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Darren. Todos sabem que eu, Rogers Darren, sou absolutamente leal ao governo mundial e aos 5 anciões. Concluí todas as missões com perfeição, por mais difíceis que fossem. Então, de que ameaça você está falando?
Enquanto ele falava, 2 raios de luz penetrante assobiaram no céu distante, parando perfeitamente ao lado de Darren. No momento em que essas 2 espadas apareceram dentro do escritório, uma onda avassaladora de presença varreu o ar. As pontas das espadas, exalando um brilho arrepiante, apontavam firmemente para o agente CP0. A pressão era tão sufocante que parecia que o próprio ar havia congelado. No momento em que Sengoku viu as lâminas, suas pupilas se contraíram bruscamente. O sorriso de Borsalino ficou ainda maior. O agente do CP0 instintivamente deu um passo para trás, o sangue fugindo de seu rosto enquanto ele gritava: "Espadas do Leão Dourado!" Ele os reconheceu instantaneamente. Essas 2 lâminas famosas, Oto e Kogarashi, pertenceram ao lendário pirata Shiki, o Leão Dourado. Ambos eram meito lendários, famosos através dos mares por terem sido encharcados no sangue de inúmeros inimigos poderosos. Agora, simultaneamente travado por 3 lâminas mortais, o agente do CP0 sentiu cada gota de sangue congelar. Seu rosto ficou pálido como um fantasma. Mas vou lhe lembrar de uma coisa, CP0, você não fala pelos 5 anciões. Clique. Darren casualmente pegou um isqueiro e acendeu um charuto. Adeus, senhor. Um leve estalo de estática se espalhou pelo ar. Em um instante, um violento campo magnético envolveu as 3 espadas, fazendo-as tremer violentamente como bestas sanguinárias prestes a atacar. O rosto do agente CP0 finalmente mudou quando ele gritou: "Estere! Chega! Darren!" Sengoku rugiu de repente, lançando um olhar severo para Darren. "Você está tentando desobedecer minhas ordens?" Darren franziu a testa e então suspirou desamparadamente. "Eu não ousaria." Ele estalou o dedo, e as 3 espadas meito voaram para trás, circulando lentamente ao redor de seu corpo. "Peço desculpas. Foi negligência minha. Fiz papel de bobo." Sengoku se virou para o agente do CP0 e disse calmamente. O agente do CP0 soltou um suspiro longo e trêmulo, o alívio o inundando. Sua voz suavizou-se visivelmente. Ele olhou com gratidão para Sengoku. "Não, foi meu tom que foi muito duro, almirante Sengoku." Olhando nervosamente para o vice-almirante que ainda fumava seu charuto, ele disse cuidadosamente: "Os 5 anciões não têm suspeita sobre você. É que a seleção do Shichibukai é um assunto de grande importância, e o governo está sob imensa pressão." Sengoku assentiu pensativamente. "Eu entendo. Nesse caso, enviarei forças suficientes para investigar completamente o assunto e entregar um relatório ao governo o mais rápido possível." Ele fez uma pausa e então olhou para Darren. "O próprio vice-almirante Darren ficará encarregado da investigação." O agente do CP0 assentiu imediatamente. "Isso seria ideal. Não vou incomodá-lo mais, almirante Sengoku." Sem perder mais um segundo, ele se virou e praticamente fugiu do escritório. A agente do CP0 lançou um olhar sutil para Darren antes de fazer o mesmo, saindo rapidamente. Somente depois que seus passos se dissiparam, Sengoku finalmente expirou pesadamente, um sorriso aparecendo nos cantos de sua boca enquanto olhava para Darren. "Você é esperto, garoto." Darren deu de ombros. "Eu não tive escolha. Aquele cara estava ficando arrogante demais. O CP0 pode ter uma reputação assustadora, mas ele se esqueceu de uma coisa: este é o quartel-general da Marinha. Além disso, não importa o que aconteça, eu não poderia deixá-lo insultá-lo daquele jeito, almirante Sengoku." O humor de Sengoku melhorou imediatamente. No momento em que Darren fez seu movimento, ele já havia adivinhado a intenção do garoto. Afinal, ele conhecia Darren bem. Ele nunca foi do tipo impulsivo. Darren quebraria a arrogância do CP0 com ações, e Sengoku interviria para amenizar as coisas. Um interpretou o policial mau, o outro o policial bom. Juntos, eles superaram facilmente o desafio do CP0. Que garoto reconfortante, Darren. Quanto mais Sengoku olhava para ele, mais satisfeito ele se sentia. Mas então seus olhos se voltaram para Borsalino, ainda deitado no sofá com as pernas cruzadas, e uma dor aguda atingiu o coração de Sengoku. Seu rosto escureceu. Quando é que aquele desgraçado tornaria a vida tão fácil, pelo menos uma vez? "Então, Darren, o que você acha disso?" Sengoku sentou-se novamente e esfregou as têmporas. Darren fingiu refletir por um momento antes de falar lentamente. "Na minha humilde opinião, não há necessidade de ficar excessivamente nervoso com esse assunto. A seleção dos Shichibukai segue a lei da selva, onde os fortes caçam os fracos. Embora aqueles que foram mortos estivessem na lista do governo, o fato de terem sido eliminados tão facilmente prova que talvez nunca tivessem sido qualificados para se tornarem Shichibukai, para começo de conversa. É claro que pode haver interesses governamentais mais profundos envolvidos nos bastidores, mas não é minha função comentar. Ainda assim, como o governo ordenou uma investigação completa, nós militares também não podemos ser superficiais." Ouvindo a análise de Darren, Sengoku assentiu em sinal de aprovação. "Sim, você está certo." Ele bateu os dedos levemente na mesa. "A questão principal agora é: quem exatamente está mirando o Shichibukai?" Depois de pensar por um tempo sem chegar a nenhuma conclusão, ele balançou a cabeça e se virou para Darren. "Então vou deixar esse assunto com você, Darren." "Sem problemas, almirante Sengoku." Darren assentiu com um sorriso e se virou para sair do escritório. Bru-bru, o Dendemushi militar tocou de repente. Sengoku franziu a testa e atendeu a chamada. "Este é o Sengoku." Uma voz assustada surgiu imediatamente. "Relatório, almirante Sengoku. Mais uma pessoa da lista foi caçada. É o espadachim das sombras sangrentas Felcas." O rosto de Sengoku escureceu instantaneamente. Marineford, Porto Militar Oval. O agente do CP0 correu em direção ao navio oficial do governo mundial atracado no porto. Este quartel-general da Marinha era perigoso demais. Ele não queria ficar nem mais um momento. Mas assim que ele embarcou no navio, o Dendemushi escondido em suas roupas tocou. Ele hesitou brevemente antes de decidir responder. A notícia que chegou fez suas pupilas se encolherem até virarem pontinhos. "O quê? Mais um morto." Ele não podia acreditar no que ouvia.
Em menos de meia hora, mais um candidato da lista foi morto. Era simplesmente inconcebível. Atrás dele, a CP0, tendo ouvido o relato, claramente congelou também, parando no meio do caminho. Caramba! O CP0 macho xingou e correu para dentro do navio. Espere, tem algo errado. Preciso voltar e investigar. Naquele momento, a voz de seu companheiro chamou atrás dele. O agente do CP0, codinome Lobo Solitário, fez uma pausa, parecendo desconfiado, mas finalmente assentiu. Você consegue se virar sozinho? Sem problemas. O CP0, usando uma máscara de raposa, respondeu com voz rouca, então sua figura desapareceu silenciosamente do local. Ela passou despercebida pelo distrito militar fortemente patrulhado de Marineford, confiando em suas excepcionais habilidades de furtividade para evitar todos os olhares. Em pouco tempo chegou a um armazém abandonado. Naquele momento, uma pequena bola de metal, que a guiava discretamente desde o porto, flutuou para fora de sua palma, e de repente caiu do ar como se tivesse perdido o sinal. Ela olhou para o armazém abandonado e vazio à sua frente, e sua expressão mudou. Depois de respirar fundo, ela empurrou a porta. Lá dentro, o armazém era enorme e escuro como breu, tão escuro que ela nem conseguia ver os próprios dedos. O ar estava carregado com o cheiro de poeira. Suas pupilas se contraíram de repente. Antes que ela pudesse reagir, a pesada porta de ferro atrás dela se fechou com um estrondo alto. Imediatamente depois, ela sentiu um par de mãos fortes surgindo da escuridão e envolvendo-a firmemente pela cintura. Clang, clang. O som agudo de correntes de metal se chocando ecoou no ar, e o toque frio do aço pressionou fortemente sua pele. Sua expressão mudou drasticamente. Ela sentiu suas forças subitamente se esvaírem de seu corpo, deixando seus membros fracos e impotentes. Pedra do mar. Droga. Darren, o que você está tentando fazer? Stussy finalmente não conseguiu se conter, expondo sua verdadeira voz, seu rosto cheio de pânico enquanto o questionava. Xi. A figura de Darren emergiu gradualmente da escuridão, fazendo um gesto de silêncio, seus lábios curvados em um sorriso fraco e zombeteiro. Se não me engano, foi sob sua orientação que o CP começou a suspeitar dos fuzileiros navais, não foi? Stussy cerrou os dentes, olhando ferozmente para Darren, mas não negou. Esse homem era assustador. Sem fazer um único som, as pessoas da lista foram exterminadas uma após a outra, cada morte limpa e sem deixar vestígios. Mesmo agora, o governo não conseguiu encontrar a menor pista. Mas Stussy sabia muito bem que o massacre daqueles candidatos estava definitivamente ligado ao homem que estava diante dela. Então ela fez sua jogada. Usando sua influência dentro da CP, ela começou a orientar a investigação do governo em direção aos fuzileiros navais, tentando atrapalhar os planos de Darren e, finalmente, vencer a aposta deles. O que ela não esperava era que Darren agiria de forma tão decisiva, aterrorizando seu companheiro CP e fazendo-o fugir. E a parte mais irritante foi que suas ações levaram diretamente à designação do próprio Darren para liderar a investigação. Que tipo de situação absurda era essa? Ela deveria investigar sozinha. Parece que eu estava certa. Você é realmente desobediente, minha rainha. Darren percebeu os truques de Stussy num piscar de olhos. Como essa mulher queria jogar, ele não se importou em fazê-lo. Afinal, ele tinha tudo sob controle. Não havia a mínima chance de ela virar o jogo. Além disso, ele esperava que ela tentasse algo assim no momento em que a aposta foi feita. Ele aproveitaria a oportunidade para deixá-la experimentar o que o verdadeiro desespero significava. A enorme diferença entre força, inteligência e controle. Nesse caso, parece que terei que puni-lo adequadamente. Darren suspirou como se estivesse desamparado, mas o sorriso no canto de sua boca só ficou mais malicioso enquanto ele caminhava passo a passo em direção a Stussy. Oh, o que você está tentando fazer? Stussy tentou recuar, mas as algemas de pedra do mar em seus pulsos suprimiram completamente sua força, deixando seu corpo fraco e impotente. Nada demais. Só quero ver quanto tempo você consegue aguentar os efeitos da pedra do mar. Darren sorriu enquanto se aproximava dela, levantando seu queixo de brincadeira e olhando com interesse para a máscara de raposa que cobria seu rosto. Stussy tremeu. Esse cara. Ela finalmente começou a entrar em pânico. Sob a supressão de Kairoseki, ela não conseguia se transformar em sua poderosa forma de vampira. Seu corpo agora não era diferente do de um humano comum. E se ela tivesse que encarar o corpo indestrutível desse monstro desse jeito? Só de imaginar isso as pernas de Stussy tremiam incontrolavelmente. Você disse que até a aposta acabar. Você não me tocaria. Isso mesmo. Darren assentiu solenemente, falando com retidão. Sou um homem de palavra. Sou conhecido pela minha honestidade. Ao ouvir isso, Stussy finalmente soltou um suspiro de alívio. Embora esse homem fosse astuto e implacável, quando se tratava de promessas, ele era confiável. Ela tinha lido sobre o tempo de Darren em Mar do Norte. O rei do Mar do Norte sempre pagava suas dívidas. Mas a próxima frase de Darren fez seu coração mergulhar no desespero. Mas quem fez a aposta comigo foi Stussy, a rainha do Distrito do Prazer. O que isso tem a ver com você, CP0? Capítulo 520. Ao ouvir as palavras descaradas de Darren, Stussy sentiu todo o seu corpo ficar rígido, o par de olhos encantadores sob sua máscara se arregalando em descrença. Isso é algo que um humano diria. A rainha do Distrito do Prazer, Stussy, e o agente sênior do CP0, Raposa, eles não eram a mesma pessoa. Esse bastardo de duas caras. Você não pode fazer isso. Sentindo a aproximação do vice-almirante, o calor de seu perfume masculino a envolvendo, as bochechas de Stussy sob a máscara ficaram vermelhas de vergonha. Não,
Seu corpo ficou fraco enquanto ela tentava recuar, mas sem que Darren fizesse nenhum movimento, várias tiras de metal de repente saíram da escuridão do armazém abandonado, se enrolando como cobras em seus pulsos e tornozelos, prendendo-a com força a uma mesa. Stussy estava deitada de bruços sobre a mesa, incapaz de se mover, sua respiração ficando irregular. Seu desgraçado. Ela praguejou baixinho, mas de repente sentiu algo. Seu corpo enrijeceu e suas pupilas dilataram. Hehe, senhorita raposa, seu corpo é muito honesto. O sussurro diabólico do vice-almirante chegou aos seus ouvidos, com uma zombaria provocadora em seu tom. Ele não é. Stussy cerrou os dentes e reagiu ferozmente. Seu coração batia descontroladamente, seu rosto corado queimava sob a máscara. Ela não sabia se era uma ilusão, mas sob a supressão da pedra do mar, seu corpo parecia mais sensível do que nunca, e ela estava ficando mais fraca a cada segundo. Especialmente neste ambiente silencioso, escuro e desconhecido, uma sensação sem precedentes de emoção e tensão encheu seu coração. O armazém abandonado, as amarras frias de ferro, a aspereza do homem, o ambiente desconhecido, a humilhação de estar amarrada, a posição vergonhosa e a máscara que escondia suas expressões. Sob as provocações de Darren, parecia que um fogo havia sido aceso dentro dela, fazendo-a se sentir completamente estranha. Ah, é mesmo? Darren riu e disse. Então que tal pararmos aqui? Stussy cerrou os dentes com força, recusando-se a responder, com os olhos marejados de lágrimas. Ela simplesmente fechou os olhos com força. Silenciosamente, ela disse a si mesma. Tudo bem, no momento não sou Stussy. Sou apenas o agente raposa do CP-0. Sim, assim não conta. O tempo passou segundo a segundo. Marineford, quartel-general da Marinha, Porto Militar. Por que a raposa ainda não voltou? Isso não está certo. O membro do CP-0, cujo codinome era Lobo Solitário, estava com as mãos atrás das costas e sua expressão sob a máscara ficava cada vez mais ansiosa enquanto andava de um lado para o outro no navio oficial do governo mundial. Já fazia uma hora que Raposa tinha ido coletar informações, mas ainda não havia sinal de seu retorno, o que o deixava inquieto. Será que alguma coisa aconteceu? Lobo Solitário franziu a testa e murmurou para si mesmo. Ele estava apaixonado por Raposa há muito tempo, e foi por isso que pediu aos seus superiores para se juntar a ela nessa missão no quartel-general da Marinha, criando assim mais oportunidades de estar ao lado dela. Foi também por isso que ele agiu de forma tão arrogante no escritório de Sengoku. Embora seus superiores suspeitassem dos fuzileiros navais, eles não tinham intenção de iniciar um conflito. Segundo ordens, sua missão era simplesmente pressionar o almirante Sengoku a enviar forças para investigar os assassinatos dos candidatos a Shichibukai. Mas Lobo Solitário se empolgou. Com a mulher que ele admirava ao seu lado, ele queria usar o CP-0 e a autoridade do governo para acabar com o ímpeto de Sengoku, na esperança de ganhar a admiração de Raposa. Tudo estava indo bem. Até mesmo Sengoku, o famoso almirante do quartel-general da Marinha e um dos maiores trunfos do governo mundial, ficou sem palavras diante do seu questionamento. Naquele momento, ele sentiu como se estivesse no auge de sua vida. Mas Lobo Solitário nunca imaginou que, enquanto ele se deleitava em seu triunfo, aquele maldito fuzileiro naval apareceria, desconsiderando a razão, ignorando o protocolo, mais arrogante e dominador do que qualquer um, e ele atacou sem hesitação. Toda vez que ele se lembrava da imagem daquelas 3 lendárias espadas Meito mirando nele simultaneamente, suor frio surgia em suas costas e seu couro cabeludo formigava. Ele teria morrido. Não havia dúvida. Se aquele louco tivesse atacado, ele já estaria morto. Embora sua força fosse decente dentro do CP-0, comparado à primeira sequência, os monstros conhecidos como o escudo mais forte dos dragões celestiais, ele ainda estava muito aquém. Contra o ataque total daquele fuzileiro naval, não havia como ele sobreviver. Se Sengoku, aquela velha raposa cautelosa, não tivesse intervindo a tempo, seu cadáver já estaria afundando nas profundezas do mar. Devo voltar e verificar? Conforme o tempo foi passando e Raposa ainda não tinha aparecido, Lobo Solitário ficou cada vez mais inquieto, e esse pensamento o atormentava. Mas a imagem daquele fuzileiro naval louco imediatamente destruiu a ideia, provocando um arrepio por todo o seu corpo. Naquele momento, uma pequena figura apareceu de repente à distância e rapidamente saltou para dentro do navio oficial. Raposa, você voltou. Lobo Solitário correu de alegria, mas seu rosto mudou rapidamente quando ele perguntou com preocupação. Você está machucado? Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. A aura de Raposa estava fraca, seus passos instáveis, sua respiração desordenada. Raposa hesitou por um momento e então disse com a voz rouca. Eu encontrei aquele fuzileiro e lutei com ele. Aquele desgraçado. Como ele ousa? A raiva de Lobo Solitário explodiu. Seu rosto se contorceu de raiva antes que ele cerrasse os dentes e rosnasse. Vou reportar isso assim que voltarmos. Raposa olhou para ele calmamente e disse. Não é nada. Só estou cansado. Vou descansar na cabine. Tudo bem, tudo bem. Descanse um pouco. Vou pedir ao chefe para preparar uma sopa quente para você. Lobo Solitário ofereceu rapidamente com um sorriso lisonjeiro. Raposa assentiu e se virou, desaparecendo na cabine do navio. Ao ver a porta da cabine bater, o sorriso no rosto de Lobo Solitário desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão distorcida e furiosa enquanto ele rugia. Rogers Darren, não vou deixar você escapar dessa. Ele respirou fundo, acalmando-se, e ordenou que seus subordinados se preparassem para partir. Quando ele estava prestes a se afastar, ele parou de repente, seu nariz se contraindo sob a máscara. Que cheiro é esse?
Ele franziu a testa, olhando em direção à cabana. Deve ser o cheiro de sangue. Parece que o raposa realmente se machucou. Aquele fuzileiro naval desgraçado. Lobo solitário cerrou os punhos com força. Dentro da cabine, a bruxuleante lamparina a óleo lançava sombras oscilantes. Stu apoiou-se pesadamente na porta da cabine, seu corpo deslizando lentamente para baixo como se ela não conseguisse mais se sustentar, desabando molemente no chão. Tremendo, ela ergueu a mão e removeu a misteriosa máscara de raposa, revelando um rosto de tirar o fôlego corado por uma névoa. Seus delicados lábios vermelhos estavam ligeiramente entreabertos, e sua respiração se transformava em uma tênue névoa branca no ar. Seu olhar estava atordoado e desfocado. Rangendo os dentes, ela murmurou amargamente. Ele até me fez ficar com a máscara. Aquele desgraçado desprezível e sem vergonha. Abaixo dela, o chão da cabine escureceu gradualmente. Parecia estar se formando uma pequena poça. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.